Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É sobre esta paz de Jesus que eu gostaria de meditar com vocês hoje, e desejo fazer isto iniciando no profeta Isaías, capítulo de número 52, versículo de número 7, onde está escrito assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Quão formosos são os pés daquele que faz ouvir a paz. Esta palavra paz é uma das mais recorrentes no profeta Isaías. Ela aparece pelo menos 27 vezes, e na maior parte destas vezes fala a respeito da graça de Deus que nos é revelada por meio do Senhor Jesus Cristo. A primeira vez que nós vemos a palavra paz em Isaías é no capítulo 9, versículos 6 e 7, onde ele diz que Jesus é o príncipe da paz. Depois, no capítulo 26, ele também diz que quando nós temos um coração confiante no Senhor, nós temos paz no nosso relacionamento com Ele. Mais tarde, no capítulo 54, ele diz que Deus, por meio de Jesus Cristo, faz conosco uma aliança de paz. No capítulo no capítulo de número 55, ele nos diz que nós seremos guiados em paz e com alegria no Senhor. E depois, no capítulo de número 57, ele diz que quando o justo morre, entra na paz. Agora, no capítulo de número 53, ao falar a respeito da morte de Jesus pelos nossos pecados, ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas dores dele é que nós fomos sarados. Então, não é sem razão que, ao falar para nós a respeito da pregação do Evangelho, aqui no texto que nós lemos inicialmente, ele diz que o Evangelho é uma notícia de paz. É sobre a paz que nós temos por meio de Jesus Cristo que eu gostaria de meditar com vocês na presente ocasião. Eu pretendo o máximo possível dispensar os comentários para que nós investamos mais tempo olhando os textos da Palavra de Deus. Existem 3 áreas em que a Bíblia nos ensina, pelo menos, nós podemos desfrutar esta paz que nos vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a Bíblia diz que por meio de Jesus nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, o apóstolo Paulo escreveu assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E em seguida, versículos 10 e 11, ele também escreve: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante o seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O conceito que o apóstolo Paulo está transmitindo aqui, meus irmãos, a ideia é que antigamente, antes de o Senhor Jesus Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados, a nossa condição, o nosso estado natural era de inimizade para com Deus. Éramos nós inimigos de Deus no nosso entendimento, nos nossos sentimentos, por causa do nosso amor ao pecado, por nosso amor à transgressão da lei do Senhor. E Deus, por sua vez, estava irado conosco por causa das nossas transgressões. Então é como se nós e Deus estivéssemos cada um virado para um lado, para lados opostos. Mas Deus, que estava irado conosco, também nos amou. E o amor de Deus por nós é maior do que todas as coisas. E por causa do amor que Ele tem por nós, Ele enviou o seu Filho. E o seu Filho
sofreu a ira no nosso lugar. Por causa da ira de Deus que foi colocada sobre o Senhor Jesus, nós temos então a paz com Deus. Deus não está mais irado conosco. E nós, por nossa vez, mediante esta mesma morte de Jesus, fomos reconciliados com Deus. Então, como resultado disto, diz o apóstolo Paulo, mediante a fé em Cristo Jesus, não há mais conflitos entre nós e Deus. Somos amigos novamente, fomos reconciliados. Que maravilha, meus irmãos! Em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, nós podemos ter comunhão com o Senhor Deus, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque o sangue dele derramado na cruz nos purificou de todos os nossos pecados e satisfez a ira de Deus. Então o nosso coração pode ter paz. É por isso que Isaías escreveu assim, capítulo 26, versículo 3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E depois no versículo 12, Isaías também diz: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Este último versículo conduz o nosso pensamento a um outro aspecto da nossa paz. Primeiramente, temos paz com Deus, mas em segundo lugar, também temos paz na nossa própria consciência. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quando uma pessoa tem uma boa consciência, isto é, quando a consciência de uma pessoa funciona, então ela também é côncia ou consciente dos seus pecados, das suas limitações, das suas fraquezas, dos seus erros, das suas tentações, dos seus fracassos. Isto acontece em virtude da obra do Espírito Santo que, pela graça de Deus, trabalha nas nossas vidas. Agora, se uma pessoa apenas tivesse consciência dos seus pecados, ela jamais poderia viver em paz interior, porque em todo o tempo a sua consciência seria um aguilhão, um verdadeiro tormento na sua vida. Consequentemente, ter uma consciência que funciona não é tudo que nós precisamos. Nós também precisamos ter uma consciência purificada. Precisamos ter uma consciência em paz. É por isso que o Espírito Santo nos assegura que não somente Ele nos dá uma boa consciência, mas também nos purifica dos nossos pecados mediante o sangue de Jesus. Muito mais o sangue de Cristo, ele diz aqui, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas. Querido, veja que coisa maravilhosa. Se você for olhar para si mesmo, pelo seu próprio comportamento, para os seus próprios sentimentos, os seus pensamentos, as palavras, as suas fraquezas interiores, você se sentirá completamente incapaz de servir a Deus. Você dirá, como disse Isaías lá no capítulo 6 aqui do seu livro: ai de mim, vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Como é que ele poderia servir a Deus sentindo-se assim? Mas o sangue de Jesus purifica a nossa consciência das obras mortas, de tal modo que nós podemos servir a Deus. Não viva com a consciência culpada. Se existem pecados na sua vida, leve a Deus, confesse-os a Deus, que é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Confie que o sangue de Jesus purifica você de todo o pecado. E então, como diz o apóstolo João,
na sua primeira carta, capítulo 3, a partir do versículo 18: se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração, e Ele pode nos purificar o coração, e tendo o coração purificado, nós podemos então nos aproximar de Deus confiantemente. E uma vez que nós temos paz com Deus, e temos em segundo lugar paz na nossa própria consciência, isso nos conduz a um terceiro aspecto desta paz que a palavra de Deus nos assegura e que eu quero considerar. Nós temos paz uns com os outros, mediante o sangue precioso de Jesus. Na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 13 e 14, Paulo diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Não é um fato desconhecido de todo aquele que lê a Bíblia, que nos dias em que o Novo Testamento foi escrito, os judeus de então tinham em relação aos demais povos, que no Novo Testamento são chamados gentios, tinham uma atitude de inimizade. Muitos judeus nos dias do Novo Testamento entendiam que, uma vez que eles tinham sido escolhidos por Deus para que através deles viesse o Salvador, muitos judeus pensavam que os demais povos não eram amados de Deus, e por causa disso então havia aquilo que Paulo chama aqui de barreira ou parede da separação, uma barreira de inimizade dos gentios, ou antes dizendo, dos judeus para com os gentios. No entanto, não era isso o que Deus desejava. Nunca foi mandamento de Deus no sentido de que os judeus deveriam odiar os demais povos. Ao contrário, quando nós lemos a lei de Moisés, Moisés ensina, falando em nome do Senhor, que os judeus deveriam amar os estrangeiros, porque eles próprios já tinham sido estrangeiros no meio de outras nações também. Os salmos nos ensinam que a glória de Deus deve ser anunciada entre todas as nações, para que todas as nações louvem o Senhor. E os profetas também anunciavam o evangelho do servo do Senhor, que seria luz para os gentios, que seria o Salvador do mundo. Então, no Antigo Testamento, nunca, em lugar nenhum, Deus ordenou que os inimigos de Israel deveriam ser odiados. Ao contrário, a palavra de Deus deveria ser anunciada a todas as nações, porque em todas as nações, desde a fundação do mundo, Deus tem os seus escolhidos. Então aqui, o Espírito Santo nos ensina que por meio do sangue precioso de Jesus, do Cordeiro de Deus, que foi derramado em favor de homens de todas as nações, por meio deste sangue, diz o Espírito Santo, nós não temos paz somente com Deus, e não temos apenas paz em nosso coração, mas temos paz uns com os outros, no caso aqui, judeus e gentios. E mais tarde Paulo explica então que em Cristo Jesus não existem diferenças entre os povos, não existe diferença entre as pessoas por causa de posição social, não existe diferença entre pessoas por causa do idioma que falam, por causa da cor da pele, e não existe diferença entre homem e mulher, jovem, idoso ou criança, porque através do sangue de Jesus, todos nós fomos feitos um povo só, e todos nós temos paz uns com os outros. Então, uma vez que nós temos paz uns com os outros, não há entre o povo de Deus lugar para que alguém se sinta inferior ou superior. Não há lugar para que alguém se sinta mal amado ou deixe de amar. Não há lugar para que um exclua o outro, nem sentir-se excluído. De tal modo que, onde quer que eu esteja, se eu encontrar alguém
que foi lavado no sangue precioso de Jesus. Não importa a sua cor de pele, não importa a sua etnia, não importa o idioma que ele fala, não importa a sua denominação religiosa, não importa a sua cultura, eu tenho ali um irmão em Cristo, alguém com quem a minha alma está unida por toda a eternidade. Cristo é a paz entre os crentes. Paz com Deus, paz na consciência e paz uns com os outros. Sendo assim, existem algumas coisas práticas que nós podemos aplicar em nossas vidas. Primeiramente, mesmo que no mundo eu tenha aflições, a palavra de Deus diz: tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Queridos, eu preciso confessar uma coisa para vocês. O dia que eu mais amo da semana é o domingo, porque é no domingo que geralmente nós podemos estar juntos para adorar ao Senhor. Claro que todos os dias da semana pertencem ao Senhor, mas vocês sabem de experiência própria como o domingo é um dia muito especial para nós. E como tem me afligido o coração, às vezes fico realmente enfermo da mente e do corpo, por sentir falta de estar junto com o povo de Deus adorando o Senhor. Mas apesar das aflições que nós estamos passando, eu tenho certeza que não é uma aflição somente minha, ainda assim nós podemos nos voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero levar para o Senhor todas as minhas aflições, todas as minhas dificuldades, porque o Senhor é a minha paz, e o Senhor, pela sua graça, vai com a sua providência, dando tudo que é necessário para que nós encontremos a solução para os conflitos que estamos experimentando nestes tempos difíceis. Querido, seja o que for que estiver afligindo você nesses dias difíceis, saiba que o príncipe da paz disse assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Leve ao Senhor, leve através da oração, da súplica, das ações de graças, leve cantando hinos de louvor ao Senhor, leve as suas aflições a Ele, conte tudo para Ele e conte com a paz do Senhor, conte com a sua orientação, conte com a sua providência, com os recursos que Ele poderá dar para você superar as suas aflições. Em segundo lugar, valorizemos a paz que temos uns com os outros também. Não importam as diferenças que muitas vezes nós temos enquanto estamos neste mundo, mas uma coisa nós temos em comum, nós os crentes em Jesus: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E unido espiritualmente a todo o povo de Deus que se encontra espalhado sobre a face da terra, achegue-se a Deus a cada dia para também interceder pelos seus irmãos, para agradecer a Deus pelos seus irmãos. E na medida em que você puder, mesmo no meio de todas essas dificuldades, tenha comunhão com a igreja do Senhor. Pode ser através das mídias sociais, pode ser através do telefone, ou se você não tem como usar essas coisas, que você esteja unido aos seus irmãos através da oração. Gozemos esta paz com Deus que Ele nos dá, gozemos esta paz de consciência, gozemos esta paz uns com os outros e não permitamos que Satanás ou o nosso orgulho nos tornem incrédulos, mas gozemos esta paz que temos no sangue precioso de Jesus. Vamos orar. Ó Deus querido, louvamos o Teu nome, porque a paz que o Senhor nos dá não depende da figueira estar florescendo ou da figueira estar dando o seu fruto. Ela depende do Teu Espírito Santo habitando em nossos corações. Agradecemos porque esta paz que o Senhor nos dá
foi tão valorizada por ti mesmo, que o Senhor pagou um preço alto por ela. Este preço foi o sangue de Jesus. Cobre-nos com este sangue precioso. Reveste-nos do teu Santo Espírito. E assim estaremos em todo o tempo na paz da tua presença. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a presença do Espírito Santo seja com vocês, meus irmãos, hoje e para sempre. Amém.